Papo com a Zê. Hoje nós vamos receber a psicóloga Márcia Caldas e vamos falar sobre os efeitos da masculinidade na sociedade, o que já mudou e o que precisamos repensar. Vamos ver se agora a gente consegue. Caldas, boa noite para todo mundo que está por aqui, boa noite quem está chegando. Deixa eu fixar o comentário, o tema do papo aqui, os efeitos da masculinidade na sociedade. Márcia, você recebeu o convite agora? Vamos lá. O que já mudou, e o que precisamos repensar. Para não conferir, tomara que eu tenha escrito tudo certinho, porque é sempre assim, né? A gente não confere e sai alguma coisa errada. Oi, boa noite a todo mundo que está chegando. Márcia, cadê você? Márcia, nossa psicóloga de plantão, vai bater um papo com a gente sobre essa questão da masculinidade. Eu não sei o que está acontecendo aqui, que a dona Márcia não está entrando. Entrou. Mandei convite para você. Vamos lá. Boa noite. Vamos bater um papo sobre a masculinidade na sociedade, o que mudou e o que precisamos repensar. E esse papo é muito importante porque todas nós temos à nossa volta homens. E os homens têm uma certa dificuldade em pedir ajuda, em cuidar da própria saúde. Márcia, o que está acontecendo? Por que você não está entrando? Eu não sei o que está acontecendo com a nossa psicóloga, gente. Eu estou convidando e ela não está entrando. Até parece que eu sou principiante. Cadê você, Márcia? Aqui, já mandou o convite, convidado. Eu não sei o que está acontecendo. Deve ser alguma coisa aí contigo. Fala comigo aqui nos comentários, porque não estou sabendo o que você está arrumando aí. Aqui, ó, já está Márcia Caldas convidada. Vamos lá, Marcinha. Estamos ao vivo. Oi, Val. Estamos com problemas técnicos por aqui. A help dos presentes entrando. Boa noite para todo mundo. Todos temos homens à nossa volta. É filho, é irmão, pai, marido, parceiros, companheiro. Márcia, cadê você, bonita? Val. Saudade de bater papo com você, Val. Oi, olha a Val Brasil aqui também. Val com V, Val com W. Todas duas eu curto. Boa noite. Estou muito feliz aqui com esse perfil, tem muita gente nova chegando. Para quem não me conhece, sou consultora de beleza Natura, Avon, Eudora, Boticário, Temilos. Também trabalho com semijoias. O perfil está quase batendo 9K. Gente chegando com fartura, centenas de pessoas. Quero agradecer muito por isso. Entrar ao vivo. Vamos lá, minha filha. Vamos, amiga. E a gente está muito feliz aqui com o perfil. Opa, conseguiu? O que estava acontecendo aí, amiga? Eu estava no PC, mas eu não conseguia abrir de jeito nenhum. Não sei o que aconteceu, eu tive que sair. Você viu tudo, né? E eu estava ouvindo que a câmera não abria. Tava dando eu não que posso. você... Não vai virar, não? Não entendi. Não posso virar o telefone, agora no telefone, assim? Aí você tá me de vendo lado aí, normal? ó. Não, tô te vendo de lado. Assim tá te vendo normal, estamos. Porque meu telefone ficou sem carga. Aí eu liguei o PC, mas eu não conseguia fazer. Mas é possível, mas aí eu não sei o que você arrumou aí. Mas a gente tem que Não apareceu convite nenhum. Hã? Não apareceu convite nenhum no PC. Eu estava aberta a câmera. Aqui
apareceu que você tinha sido convidada e depois apareceu uma mensagem dizendo que você não tinha condição de participar. Então, por isso, porque você entrou de alguma forma você entrou, que não deveria, porque é possível, já fiz live com pessoas participando do computador. Não sei o que aconteceu também. Então vamos lá. Tudo Hoje bem? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no perfil. Eu estava aqui falando que estou feliz com o perfil, que tem pessoas chegando a centenas. Tem gente chegando, olha, mais de 500 pessoas chegaram no perfil nos últimos 7 dias. Então, nossa, 500 pessoas. 496, mais precisamente. Eu acho que até amanhã vira 500. Então, eu quero agradecer, estava informando aqui o que eu sou consultora de beleza Natura, Avon Boticário, Eudora Denilos, também trabalho com semi-joias. Esse espaço aqui, o Papo com a Zê, é um espaço que eu criei para trazer informações pertinentes, informações relevantes, onde a gente convida pessoas especialistas para abordar temas que envolvem saúde mental, empreendedorismo, assuntos que podem promover qualidade de vida mais saudável para todos nesse perfil. É um presente da Z para vocês que nos acompanham, que nos prestigiam. Márcia, está sacudindo demais aí, Finha. Vai deixar a gente tonto. Eu tô ajustando aqui que eu tenho que ficar segurando o telefone. Eita, então arruma aí. O tema de hoje é voltado para os homens. Márcia Caldas é psicóloga, atuante, atende remotamente e presencialmente, né, Márcia? Uhum, isso mesmo. Mora presencial aqui em Resende. Sim. Mas online todo o Brasil. Hoje mesmo já dei uma passeada aí. Atendi Cabo Frio, Rio de Janeiro. Hoje é o dia de online. Eu estou em Volta Redonda, interior do estado do Rio de Janeiro. Fica a 100 quilômetros do Rio de Janeiro. 100 quilômetros rodoviária a rodoviária, né? Então, hoje o nosso papo é os efeitos da masculinidade na sociedade, o que já mudou e o que precisamos repensar. O tema de hoje é voltado para os homens. O que você entende como uma mudança significativa patriarcal na nossa sociedade, amiga? Mudança patriarcal, acho que não houve muita, não, né? Nós temos uma sociedade patriarcal. Ela já foi, nos primórdios, ao contrário, né? As famílias eram governadas e decididas pelas matriarcas, bem longínquo, né? Depois, os homens começaram, né? Houve uma mudança por conta de fixação de bens, as pessoas quererem não dividir, né? As famílias começaram a casar entre si, e os homens tinham medo de perder as suas mulheres e suas fortunas para os filhos. A história é longa, vem daí, essa necessidade, né, de controle masculina e de poder. E o patriarcado tem a ver com isso, né? De fazer com que os homens sejam donos do poder da família perante os filhos. Já foi muito pior, né, Zenaide? Porque as mulheres, graças às feministas, eu gosto de dizer isso, né? Porque tem muita mulher que diz que é contra as feministas, ao movimento feminismo. É bom que se diga que o feminismo não é contra os homens, mas contra o machismo, né? Que vem a ser aquela coisa de querer impor a superioridade masculina sobre a feminina, né? E delegar, tirar os poderes das mulheres, como, por exemplo, as mulheres não podiam votar, não podiam fazer nada sem a permissão do marido, nem sair de casa, né? Isso, a sociedade foi evoluindo, foi melhorando. Então, desta época em que a mulher não podia nada, não podia ter conta bancária, não podia usar calça comprida, não podia. Isso aí era o normal, né? Sim. E a sociedade foi evoluindo, mas começar a usar batons depois da Revolução Industrial.
industrial, porque elas não podiam usar batom. Quando elas começaram a trabalhar, aí elas deram um grito, né? É uma coisa assim Sim, bem marcante na história das mulheres de uma forma geral. verdade. A partir da Segunda Guerra, né, onde a participação feminina foi muito importante, por conta de elas tinham que ficar sozinhas, porque os maridos estavam na guerra, muitos não voltavam, né? Então as mulheres tiveram que trabalhar, tiveram que fazer as coisas dos homens, muitas famílias ficaram reduzidas, sem homens na família, e aí a participação feminina começou, né? E desde então a gente tem batalhado esses direitos, né? A equidade, as masculinidades que a gente fala hoje, né, esse debate das masculinidades, exatamente para se ter equidade de gênero, né, igualdade de direitos e de deveres. As funções são diferentes por conta da constituição física de cada um, mas, na verdade, direitos e deveres entre homens e mulheres são iguais. E muitas vezes não são respeitados por conta de cultura machista, do patriarcado, dessa cultura machista que nós temos na nossa sociedade, né? E quem conseguiu avançar isso foram as mulheres. E hoje nós estamos buscando a participação dos homens, né? Que os homens também sejam feministas. Parece louco, né? Parece uma coisa fora do normal, mas o Mas é que tem homem que muitos homens que defende... nem percebem que eles são machistas, porque isso está no DNA, assim, uma coisa que não tô, em algumas situações, me permitam dizer isso. Parece que eles não exatamente. percebem que estão tendo atitudes machistas. Exatamente. Hoje em dia, alguns homens já conseguem, né, perceber, porque as novas gerações foram mudando isso, felizmente, né? E aí trazem para as suas casas, suas famílias, e aí levam para os amigos a necessidade de mudança de paradigma, mudança de pensamento, de começar a batalhar por relações mais igualitárias, salários iguais. Mas isso, a lei determina que os salários sejam iguais, mas a gente vê muito disparate por aí. Sim. E quantas vezes as empresas justificam isso por conta das mulheres parir, por causa que as mulheres têm a licença maternidade, e aí ficam delegadas a funções menores, funções sem chefia, sem Estava parecendo que é uma condição de punição, né? carreira. Pois é. E engraçado que os chefes, os donos das empresas, também têm mães, também têm mulheres, né? Esposas, filhos. O ideal era que se fizessem a proteção à maternidade, porque as mulheres que dão vida aos homens, né? Então, por que fazer essa diferença? Por que não valorizar tudo isso, né? E a gente sabe que as capacidade é independente de sexo, né, Zenaide? A pessoa não é capaz ou deixa de ser por questão de ser mulher ou homem. Muitas vezes, a mulher tem mais capacidade ainda, né, de negócios, de frente de trabalho, liderança, até mesmo dentro de casa, né? Eu conheço pessoas que as mulheres administram melhor as finanças do que os homens, mas os homens não aceitam, né? Que as mulheres tenham acesso ao quanto eles ganham, a quanto tem na conta bancária, a pagamento de despesas, como se eles fossem mais capazes. Inclusive, um amigo meu, um casal amigo meu, isso era nítido, que a mulher tinha muito mais capacidade de gerir o orçamento do que ele. E eles só foram progredir, a família, depois que o homem faleceu, porque aí ficou por conta da mulher gerir os negócios, as despesas, as receitas. E ela tinha mais capacidade, sim, declarado do que ele.
enquanto ele controlava isso, eles viviam envolto em dívidas, porque ele não sabia gerenciar a coisa toda. gerenciar as finanças. E, no entanto, ele era muito machista, né? E quando faleceu, a família teve prosperidade. Isso acontece muito, das mulheres terem mais capacidade e, no entanto, não terem acesso nem a quanto ganha o marido. É porque fica na sombra, né? Fica na sombra do marido. Exato, exato. Mas, E Márcia, isso é uma coisa cultural. O homem é que sabe, o homem que tem poder, é o homem que tem que mandar. E isso vira piada. Quem já não ouviu, né? Fulano é pau mandado, porque a mulher é que manda, a mulher que determina isso, aquilo, quando né? acontece Vira motivo de piada entre os homens, né? Sim, E os próprios homens hoje se manifestam. Teve recentemente foi tão bonito, foi tão legal, uma manifestação, uma entrevista, aquele ator Javier Bardem, que é casado com a Penélope Cruz. E um jornalista fez uma brincadeira, dizendo que ele trabalhava desfrutando, né? Podia desfrutar da sua mulher enquanto trabalhava. E ele amarrou a cara, não achou nada engraçado e falou assim: muito sem graça a sua piada. E aí ficou aquele silêncio. Quer dizer, os homens hoje, que são seguros da sua masculinidade, que sabem o valor que têm, né, suas mulheres, que se comportam, independente de comportamentos machistas, eles se manifestam dessa forma. Quando percebe alguma brincadeira, alguma coisa de mau gosto. Exatamente, não toleram uma piada. E esse comportamento é difícil, né? E faz parte dessa evolução de masculinidade. Você ser homem o suficiente para não tolerar piada de mau gosto. Ele disse: sua piada seu comentário é de extremo mau gosto. E ficou aquele. Então, não fazer piadas, não tolerar as piadas nas rodas de amigos, né? Se questionar sobre isso, porque antigamente era engraçado. Houve época que isso era engraçado. Hoje não é mais. Hoje não é mais considerado engraçado. Ninguém aceita, ninguém tolera. Então, não se deve fazer, né? Mas aí tem um outro lado, justamente por essa questão que você colocou aí, que muitas vezes dentro dessa nossa sociedade, desse cenário patriarcal que o homem tem o domínio, ainda tem, né? Muito veladamente, mas ainda tem, porque está tendo muita luta, não é luta, é esclarecimento. Eu entendo como esclarecimento. A gente está com acesso a muitas informações que a gente acaba entendendo que nós, pelo menos eu me incluo nesse cenário, né? 57 anos eu tenho, fomos vítimas de muito machismo ao longo da vida. E a gente tinha coisas que a gente nem percebia, porque a gente nasceu dentro desse cenário. E pautado nessa conversa, a gente entende que os homens negligenciam com a saúde deles. E que, inclusive, tem situações que mãe, esposa, filha, tem que chegar junto mesmo, tem que pegar na mão e falar, vamos cuidar disso. O que você acha que precisa acontecer? É isso mesmo que acontece? É desse jeito mesmo que acontece? Com certeza. Inclusive, o Dia do Homem, o Dia Internacional, foi 15 de julho, né? Eu falei Dia Nacional, mas é internacional, né? O nacional a gente comemora em 19 de novembro. Isso, né? É verdade. Aqui no Brasil a gente comemora em 19 de novembro. Mas em 15 de julho se comemora o Dia Internacional do Homem. E esse dia foi criado com o intuito de chamar a atenção justamente para que os homens morrem mais do que as mulheres. A população masculina é muito maior, né, em doenças e tudo, fatais, né? Porque quando descobre que está doente, já está morrendo. E
é muito maior a população masculina em todo lugar por conta disso. Os homens morrem primeiro, morrem mais Sim. que as mulheres, por Aham. conta de cuidados, né? Sim. E negligenciam a saúde, como você diz, e não só isso, bebem muito, né? Que também é uma coisa, fumam. Hoje em dia até o fumo também foi tão forte a campanha anti-fumo, né, que hoje parece que diminuiu Eu bastante a acho que é população de uma questão fumantes. cultural mesmo, né? Hoje em dia você já não vê Exatamente. muitas pessoas, mas eu sou dessa época que você via propaganda, as coisas sobre cigarro. Hoje em dia você não vê mais, né? E Então, assim, sempre foi os uma homens mudança. poderosos. É, Os homens poderosos sempre com cigarro na mão, né? E eu tinha professores que fumavam dentro de sala na faculdade, isso quando eu tinha 22 anos, lá no Rio de Janeiro. Hoje ninguém mais faz isso. Mesmo os fumantes não fumam mais dentro se de ambiente sentem de trabalho, meio bancos. envergonhados, assim, alguns ficam meio sem jeito, alguns, né? Em algumas situações. Pois é, mas os homens se Essa mudança negligenciam cultural da aí saúde. é o desejo, assim, seria o sonho ideal se acontecesse nesse cenário de masculinidade, né? Que isso realmente mudasse, tivesse essa mudança cultural. Mas eu acho que já o pontapé inicial já foi dado, né? Mais ou menos. Muito difícil o homem admitir que ele não se cuida, É, que ele acha que isso é coisa de mulherzinha, de sim. homem, né, florzinha. Tem aquelas piadas, né? Como que chama? O metrosexual, o homem que vai fazer, vai à podóloga, ou que faz alguma coisa na sua aparência. Os próprios homens criticam, né? Mas Uhum. mais que isso, não acham errado o homem que bebe muito. É quase um Acha fator de bonito, né? status. Meio É que quase um fator de status, né? Tomar uísque para relaxar. Gente, não relaxa coisa nenhuma, né? O que relaxa é você é, tomar um banho bom, né? Dormir bem, se alimentar direito. E muito raramente os homens nem preparam suas comidas, né? Sua comida, muito raramente o homem se presta a assumir a sua alimentação, então ele come muito de coisa de rua e assim, negligencia tudo isso. A mulher se preocupa mais, até para manter peso, aquela coisa toda. E a bebida, o álcool, né? Muitas vezes não se tocam. E muitas pessoas ficam sem graça de falar, né? Chamar atenção. Porque muitas vezes os homens bebem para fugir um pouco do estresse, daquela coisa fugir um pouco da realidade dura, se ele estiver enfrentando problemas. Né? Em vez dele contar com os amigos para conversar, ele conta para encher a cara, né? Como se isso fosse resolver algum problema. Muito pelo contrário, né? E nessa coisa nessa linha que eu chamo sempre a atenção de algo que aconteceu, né, recente, foi publicado na, na mídia, teve uma manifestação de um ator, Tom Holland, não sei se é assim que fala, né? Ele se vendo bebendo demais. Ele falou que achava, começou a perceber que ele estava bebendo todos os dias. E aí ele se questionou, né? Tem que ser uma coisa muito interna mesmo de cada um, né, Zenaide? Ele observou que estava bebendo, e aí ele se propôs a ficar uma semana sem beber. E aí, durante essa semana, isso ele falou na mídia, né, na televisão, foi publicado, ele percebeu que ele pensava em bebida o tempo todo e que ele queria participar de programas e logo pensava na bebida. Quer dizer, muitos homens são assim, né? Vão para casa depois do trabalho pensando em relaxar com um whiskinho ou uma cervejinha, ou então se encontram com outros homens, amigos, para beber, para conversar. Se vão ao futebol, tem bebida depois.
Se saem para Churrasquinho. buscar alguma mulher, bebem antes para ter coragem de flertar. Então, é uma coisa cultural, como você disse. E aí cabe a nós, mulheres, mães, irmãs, esposas, de falar, vamos fazer um programa sem bebida? Você está bebendo muito, né? Chamar atenção para isso. Porque o álcool devasta o fígado, né, o organismo, e traz a possibilidade de doenças, né? Exatamente nesse sentido de autocuidado. E também se colocam em risco, muitas vezes, porque são desafiados, né? Eu me lembro que o Gilberto uma vez foi com um amigo para os Estados Unidos e ele disse que ele estavam num parque de diversões, né? E aí tinha uma montanha, não era uma montanha, não era montanha-russa, não, era um negócio que despencava, assim. E um troço, assim, altíssimo. E eles tinham acabado de jantar, ele e o amigo, e o amigo disse a ele assim, duvido você ir lá. Aí ele foi para provar para o amigo que ele tinha coragem. Aí ele disse, Márcia, quando eu olhei aquilo lá de cima, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Agora eu tenho que me despencar, né? Ele chegou lá em cima, tinha que despencar. Ele falou, estou com o estômago cheio, meu Deus, eu tenho que me despencar daqui. Só porque foi desafiado. Ele trouxe até ele ganha esse negócio tem um nome, eu não sei dizer o nome do aparelho desse parque de diversões lá nos Estados Unidos. Dá até um diplominha, um cartãozinho, tem o cartão até hoje. Diploma de maluco, né? O cara se despencar de uma altura imensa. Ele vai num casulo, assim, é preso num casulo e cai num cabo de aço. Assim. Ele falou, Márcia, quando eu cheguei lá em cima, que eu olhei lá para baixo. É coisa de homem mesmo, vou te contar. Deixa eu te falar. É coisa de... Eu tenho 3 irmãos. Eu sou de uma família que eu tenho 3 irmãos. Eu sou filha única, né? E um dos meus irmãos passou por um período, há uns 5 anos, 6 anos atrás, ele passou por um período estressante. Ele teve adoeceu, teve câncer e precisou de tratamento. Então, eu comecei a acompanhar ele. E eu observei muito disso que você está falando. Por exemplo, quando a gente vai no ginecologista, no médico de mulher, você vê um monte de mulheres, na grande maioria, assim, para cada 10, 8 sozinha, só ela. Já no consultório que é para o homem, você vê 8 homens com uma mulher do lado. Ou seja, e algumas ainda falam, se eu sair daqui, ele foge. Eu falei, gente, mas é assim mesmo? Tem certeza? Então eu falei assim, gente, é um disparate. Por que esses homens têm medo de se cuidar, têm medo de se tratar, têm medo de buscar ajuda? E eu soube, nesse processo de acompanhar ele, eu soube de muitas histórias. Por exemplo, teve um caso de um pai de um amigo nosso, que justamente isso que você falou há pouco. Quando a família descobriu a doença, não tinha mais o que fazer, ele sofria calado. E o negócio era muito sério, entendeu? E ele não falou para ninguém, ele não contou para ninguém. Morreu, porque eles descobriram quando não teve mais jeito e a família percebeu, que levou no médico, não tinha o que fazer mais. Em menos de 5 dias ele veio a óbito. É um conceito machista demais isso. Essa é uma das vertentes de masculinidades que é importante a gente conversar sobre isso nas famílias. Porque o homem não quer admitir fragilidade. Está muito ligado a essa ideia do desafio. Quando ele está desafiado, ele se arrisca. E o homem se arrisca exatamente por isso, porque ele não admite fragilidade, não quer admitir. É muito difícil um homem buscar por si mesmo um trabalho terapêutico de saúde mental, por exemplo. Né? A família, às vezes quando ele está num casamento muito ruim, falido, e a mulher exige, né, que se faça uma terapia, muitas vezes ele
diz, não, você que tem que fazer terapia, né? O homem sempre acha que a mulher que é maluca, a mulher que tem lá problema, né? É. Ah, resolve o seu problema, assim, né? E a gente sabe que saúde mental não é problema nenhum. Geralmente quem vai fazer uma terapia é porque quer resolver o problema, né? Tá bem sã, tá querendo a sanidade mesmo, né? Sabe que é No possível ter uma entanto, correção, sabe que é possível, que tem luz no fundo do túnel, que você consegue sim, se reorganizar e se achar no tabuleiro existencial da vida, desde que você aceite ajuda. exatamente, porque a terapia não vai resolver o problema de ninguém, mas vai ensinar a pessoa, vai ajudar que a pessoa se conheça melhor, que ela entenda aonde que aperta o calo, né? Onde é que está a sua fragilidade, isso é importantíssimo. É muito importante nós nos conhecermos bem para saber o que nos fragiliza, o que toca num ponto nevrálgico, né? Quando a gente tem uma doença física, a gente procura o médico e toma remédio. Sim. Quando tem algo de natureza mental, precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo, para procurar ajuda, buscar ajuda, né? Muitas vezes a pessoa tem um problema até orgânico, que não conhece, né? Um transtorno que hoje é muito fácil tratar com medicação, medicamento muito avançado, né? Psiquiatria está muito avançada, um ajustezinho no funcionamento cerebral, vai saber, né? Então, e é muito raro, como você disse, o homem é levado pela mãe, ou pela irmã, ou pela mulher, né? Muito raramente ele vai buscar por conta dele mesmo. Ele sempre acha que está dando conta de tudo. Que ele é capaz de dar conta sozinho. E muitas vezes não é. É verdade. Ou então pode acontecer o contrário também, né? Tem alguns que se vestem na capa do fortão, não preciso de ajuda, eu vou sozinho, não preciso de ninguém me acompanhando, eu vou sozinho e vai mesmo, como, né? Como quem diz assim, e precisa do suporte, mas também não quer admitir. Pode acontecer o contrário também, né? Não quer e fica sofrendo sozinho, né, Zenaide? Em relação à questão de dinheiro, por exemplo, o homem ele se sente muito, muito diminuído, muitas vezes, quando não ganha muito bem e sua mulher ganha melhor, né? Então, isso também é um problema referente à masculinidade. Coisas assim do tipo, o homem de verdade o meu é marido... aquele... Desculpa, meu marido passou aqui fazendo assim. Deixa ele, tá escutando. Bom saber que tem homem ouvindo. Muito bom saber que os homens estão ouvindo a gente. Eu vi que né? ele entrou lá para assistir. Legal. Sim, mas aí continua falando isso que você estava falando em relação ao financeiro. Porque são aquelas frases, né, que a gente ouve desde sempre, né, e que fica na cabeça do homem, né? O homem de verdade é aquele que não se submete, que ganha melhor, que tem poder, que tem status, que tem o melhor carro. Vai saber o que é que tem no seu inconsciente, né, desde criança, o que ele ouviu na infância, dentro de casa. Homem não chora. Isso, o homem não Nossa. chora. Engole esse choro. Às vezes a própria mulher ensina, né? Engole esse choro, senão vai apanhar e não sei o quê. Então, assim, é muito difícil você superar esses tipos de traumas sozinho. Isso tem que ir para uma terapia mesmo. Recentemente teve um comercial, eu acho que é um comercial americano também. Eu vi numa rede social, que muito interessante sobre essa coisa de o que você internaliza como masculinidade, né? Era um senhor na casa da filha,
O comercial era de um sabão em pó. E aí, o comercial muito interessante, eu mandei para você, não sei se você viu. Ele estava na casa da filha, e a filha chega eu vi. e começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Porque mulher não para, né? Vai ali, vai aqui, vai eu vi, eu sei. E ele sentado com o neto na mesa, o neto fazendo o dever, ele auxiliando o neto. E ela chega e entrega para ele uma passagem, fala assim, tá aqui sua passagem, é para amanhã, não sei o quê. E ao mesmo tempo que ela faz isso, ela começa a fazer o jantar, ela começa a botar roupa na máquina, ela começa a fazer 1000 tarefas. O marido quieto lá assistindo TV. O marido depois aparece sentado na sala diante da TV sem fazer nada, lendo jornal, bebendo cerveja e vendo futebol, né? E aí ele vai embora, mas ele deixa um bilhete para ela em cima do móvel, né? E aparece depois ele chegando em casa com a roupa, né? E ele, no bilhete ele dizia para a filha que ele tinha percebido, com aquela agitação dela, o quanto ele tinha sido um homem, como o marido dela estava, né? Que foi criado para esperar, para deixar a mulher fazer. Então ele tinha visto como ela estava atarefada, sobrecarregada. E com certeza o marido dela tinha sido criado da mesma forma. E aí ele tinha decidido, a partir daquele dia, que ele ia desafogar a mãe dela. E aí ele chega na casa, a mulher quer pegar as roupas dele para botar para lavar, porque estava chegando de viagem, ele faz assim para a mulher, e ele mesmo vai lavar a roupa. Eu achei aquele comercial muito interessante, Sim. Porque, veja bem, o IBGE diz que as mulheres trabalham 10 horas a mais que os homens, em média, as tarefas domésticas. As mulheres assumem tarefas domésticas muito mais que os homens. E hoje em dia elas trabalham fora também. Antigamente, né, o homem era o provedor, o homem trabalhava fora, trazia as notícias, o jornal, chegava, a mulher estava lá com a casa limpinha, os filhos todos bem tomado, limpos, alimentados, exato, feito o dever de casa, botava os filhos para dormir, aí ia cuidar do homem, né? Botava o chinelinho do homem. Uma vez, a mãe do Gilberto... A comida no prato. A minha sogra tem uma neta que era a preferida, né? A Cecília. Ela, muito legal, muito bonita e tal. Aí ela contou, né, que ela veio me contar achando um absurdo, né? E eu falei assim, porque o marido da minha neta, muito folgado, a menina estava muito trabalha fora e estava muito cansada e tal, e ele queria que ela pusesse os chinelinhos dele, né? Eu chegava em casa, ela tinha que pegar os chinelos, ela estava revoltada, e aí eu fiquei pensando, eu falei assim, então eu também tenho que pedir o Gilberto para botar meus chinelinhos, né? Porque eu também trabalhava fora, também ficava cansada, e ela era machista pra caramba, minha sogra, ela ficava injuriada que eu trabalhava fora, que eu não cuidava do menino. Aí eu falei assim, a sua neta, então, o marido tem que cuidar, mas eu tenho que cuidar do seu filho, né? E é mais ou menos por aí, a gente não consegue perceber, né? Começar a perceber, como nesse comercial. Aí acontece a sobrecarga mental nas mulheres. Exatamente. Porque além de ter que realizar as tarefas, você tem que organizar, listar tudo que tem que ser feito e dar conta, né? E isso traz sobrecarga mental, você falou muito bem. O homem não. E o homem não está acostumado mesmo a fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Isso é uma capacidade feminina. Mas é importante a gente começar a acabar com essa roda. E não pensar em ajuda. Você falasse sobre isso, porque, por exemplo, alguns homens nos dias de hoje, eles fazem uma coisa, ou duas, ou três, e acham que estou ajudando. Não se trata de ajuda. Não, exatamente.
parar a roda, nesse caso, é você não considerar como ajuda, mas você assumir mesmo uma tarefa. Assumir tarefa, né? Dividir as tarefas. Porque todo mundo suja, todo mundo come, todo mundo veste. Pois é. Como assim? Mas então, a casa precisa disso para viver, para acontecer, para... já ajudei. Eu desci o lixo, eu lavei a louça. Pronto, ajudei. Gente, eu fico assim, chocada com esse tipo de comportamento. A grande capacidade da mulher é a de organização. A mulher organiza e divide as tarefas e diz quem vai, delega para quem vai fazer a tarefa. Não é que ela tenha a obrigação de fazer a tarefa, mas ela pode sim, como dona de casa, entender o que é preciso fazer e delegar as tarefas. Mas os homens também têm que participar. Filhos, e é muito difícil, Zenaide, essa mudança vai a par e passo, assim, bem devagar, porque as próprias mulheres criam seus filhos de forma diferente. Né? A gente tem que começar a se preocupar com isso quando o filho está pequenininho. Sim. E não fazer distinção na criação de meninos e meninas. Né? Eu faço aí sim a gente aqui, começa. Porque eu errei assim com os meus filhos nesse ponto. Não, o meu filho nasceu machista, mas eu digo para a namorada, olha, ele não faz porque ele não quer e porque você deixa. Porque eu ensinei a lavar, passar, cozinhar, tudo que eu fazia, ele vinha fazer junto, fazia... E assim, ele não faz porque não quer, mas ele sabe fazer. Eu falava isso para ele, você tem que aprender a fazer para você escolher sua mulher pelo que você acha de afinidade, o que você gosta dela como pessoa, mas não como pessoa que vai substituir as tarefas para você cuidar de você, né? E aí... porque em via de regra é isso que acontece em muitos cenários, né? Pois é. E às vezes até a mulher usa isso como um subterfúgio de sedução, né? Faz uma comidinha, prende o homem pela boca, não se falava isso antigamente? Se prende marido pela boca. A gente pode ter nossas qualidades, mas hoje em dia é raro a família que a mulher não trabalha também, né? Que não tem tarefas além das domésticas. Sim. Então fica complicado se você assumir tudo, né? É complicado você cuidar de casa, cuidar de filhos, cuidar de marido, cuidar das suas atividades de trabalho profissionais, atividades profissionais. E aí acaba acontecendo, porque às vezes a pessoa fala assim, mas é só em meia horinha você faz isso, em meia horinha você faz aquilo, em uma hora você faz um almoço, mas você tem que pensar. Você tem que pensar naquilo. Tem que ter, olha, eu preciso disso, disso. Ou você vai no mercado, ou você pede para comprar. E depois você tem que calcular o tempo. Tudo você tem que calcular, tudo você tem que medir, tudo você investe tempo e pensamento. Né? Claro. Igual a questão da roupa. A questão da roupa é assim. Mas é só botar na máquina. A gente escuta muito isso, né? Eu já escutei muito. Mas a roupa não vai pro varal voando. Ela não sai do varal voando. Ela não vai pro guarda-roupa voando. Você tem que separar as roupas. Você não pode misturar tudo. Isso eu também já vi um meme, não sei como é que se fala, né? Um videozinho em que o marido falava, a minha mãe falava isso para mim, você lava a roupa, quem lava é a máquina, porque ela lavou muito roupa na mão, né? E algumas peças ainda lavo na mão também. Minhas roupas duram muito, eu cuido muito bem da roupa também. Mas a máquina é uma mão na roda. Né? Eu tenho duas secretárias importantíssimas em casa. É a máquina de lavar louça e a máquina de lavar roupa. A máquina de lavar louça até nem estou usando tanto, porque agora já me acostumei a lavar louça e o Gilberto tem dividido essa tarefa também. Mas a minha mãe falava muito isso. É a máquina que lava. Eu vou botar a roupa toda em cima da máquina e depois vai sair limpinha, cheirosinha, dobrada, dentro do armário. Vai parecer assim, do nada. Dá um trabalho danado. Menina. Dá um trabalho. Então, aí eu me rebelei aqui há pouco tempo, falei, eu não lavo mais roupa, cada um lava o seu, eu vou cuidar da minha e da casa. E aí, menina,
A minha área de meu trabalho virou um caos. Virou um caos. Eu não sei mais quando acabam os produtos. As roupas, às vezes, passam 2, 3 dias no varal, o outro quer lavar, o outro, eu falei, gente, vocês têm que se organizar, cada dia um lava uma roupa. Não, aí você tira a roupa do varal, fica ali, mas aí é desaforo, eu não guardo, fica lá dobrada lá, ó. Aquilo vai me dando uma angústia, mas eu tento não mexer. Eu falo, eu não posso, mamão. Eu pego só a roupa da casa, a minha, e falo, ó, tá aqui o seu, guarda. Mas é difícil, Márcia, porque infelizmente a gente foi criado dessa forma errônea e a gente acaba achando que isso é responsabilidade da gente, que a gente tem obrigação de fazer. Mas a gente não tem obrigação. A mulher faz melhor, realmente, né? Muitas vezes você, ao ver uma louça lavada, né, pelo filho, pelo marido, dá vontade de lavar de novo, sim, né? Mas por que a mulher faz melhor? Porque ela faz mais vezes, né? Toda vez que você faz uma coisa muitas vezes, você adquire excelência, né? E tem um psicólogo que eu admiro muito, já falecido, Isamitiba. E por que a gente tem que falar dessas coisas? Ele falava, a gente tem que falar dessas coisas porque isso traz conflito nas famílias. As pessoas ficam de saco cheio. Elas ficam irritadas, elas brigam. Né? E aí ele dizia, quando você se propuser a fazer uma tarefa, faça bem feito. Porque se você não fizer bem feito, vai parecer que você está dizendo para ela assim, eu vou fazer mal feito, porque aí ela não vai me pedir mais. Vai ver que porque é exatamente isso que acontece. É isso mesmo. A mulher se cansa, sabe? Eu faço melhor, então eu vou fazer. É aquela coisa da comida. Você faz uma comida em meia hora, eu também faço. O homem vai levar 1 hora fazendo uma sopa. Eu não faço mais sopa para o Gilberto, ele aprendeu a fazer. Aí, ele agora está fazendo rápido, porque ele aprendeu, faz várias vezes. No dia que eu tive na sua casa, achei bonitinho ele lá tomando a sopinha dele. Chego do consultório, tá a sopa pronta. Eu não gosto muito de sopa, não. Ele toma todos os dias. Hoje eu fiz um caldo verde, deu um espaço antes da nossa live, eu fiz um caldo verde. Ele quando chegou na cozinha para preparar algo para comer, eu falei, estou fazendo um caldo verde. Ficou todo feliz. Ele foi para a academia, estava chegando da academia, e eu ia fazer a live, já tinha um tempo. Em um instantinho fiz o caldo verde. Mas assim, se o homem está livre dentro de casa e a mulher não está, ele não pode adiantar o jantar, não pode fazer? Não vai deixar de ser homem por isso não, gente. Eu ia falar uma besteira, mas isso está falando em público. Não vai cair nada. Eu agora há pouco, hoje eu não passei assim, um dia muito bem, então eu falei, pouco antes da live, quando eu vi aqui, eu estava terminando de fazer uma atividade ali que era para eu ter feito mais cedo, mas hoje a gente acabou usando a tarde para gravação, e como de manhã eu não estava muito bem, o que eu tinha que fazer de manhã eu não fiz. Aí depois das gravações, eu fui fazer. Aí eu falei assim, eu vou fazer uma sopa, porque o tempo está propício para isso, né? Só que eu olhei no relógio, já era 7h35, mas eu fui lá e cortei os legumes, tudo, deixei, tá tudo adiantadinho ali. Quando terminar a live, só vou lá terminar de preparar. E aí, é porque a gente faz isso, como você está falando, faz isso rápido, mas a questão é justamente essa coisa de achar que a gente tem a obrigação de fazer. E eu acho o seguinte, quando você faz alguma coisa, como você falou aí, por prazer, porque você gosta, é diferente. Às vezes meu filho fala assim comigo, você não gosta de cozinhar? Eu falei, eu amo cozinhar, mas não por obrigação. Quando eu sou obrigada a fazer, eu fico entediada, eu fico brava, eu não quero fazer. Eu não quero fazer. Agora, quando sabe, você vai receber as pessoas, você vai fazer. Porque alimento é uma coisa que você tem que compartilhar, né? Fazer junto, tá ali. Aí fica agradável, fica. É uma coisa que não é pesada. Agora você tem que fazer por obrigação. Todo mundo nos seus quartos, na sala, e você lá no lerê, eu falo que é senzala. Só eu que fico na senzala. Poxa vida, você não dá. Se todos trabalharem juntos, também é legal, ficar compartilhando.
conversando, né? Arruma a mesa, faz o suco, outro faz a comida, depois o outro se responsabiliza pela louça e a família sem conversa. achar que está ajudando, estou ajudando. Não, está compartilhando a atividade. Exato. Todos vão comer, todos fazem, todos limpam, né? Não fica pesado para ninguém. E é importante isso, porque isso evita conflitos diários. E a pessoa que fica sobrecarregada, ela não vai ficar de bom humor, ela vai começar a ter respostas atravessadas, se sentir, né, até menosprezada, mas mais do que isso, assim, explorada, né, na própria casa. É muito chato, muito ruim isso. E ao passo que se você, quando é namorado, né, faz isso, o Gilberto, me lembro que quando a gente namorava, ele fez acho que foi um omelete, eu falei assim, nossa, que legal, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, eu só vou namorar de novo se for um Masterchef, se for um cara que sabe cozinhar, eu namoro. Tá solteira, eu falei assim, vai ficar esperando muito tempo, e se prepara então. Mas eu compartilho da fala ela tem até isso estampado numa camiseta, Rita Lobo, que é uma eu adoro ela. Culinarista, né? Tem um programa da Cozinha Prática, né, no GNT. Isso. Ela diz que cozinhar devia ser igual ler e escrever. Todos deveriam saber. E eu acho importante. É uma coisa que a gente não cultiva muito, né? E a gente pode fazer isso em família, passar essa ideia, principalmente para os homens. Rita Lobo mesmo, foi ela que falou que ela mudou, ela reformou a cozinha dela de modo que fosse propício que todos, de alguma forma, colaborem com alguma coisa. Ela contou a história da reforma da cozinha dela, que levou quase um ano, mas que ela conseguiu fazer a cozinha dos sonhos dela e que hoje eles compartilham fazendo as refeições de todo mundo, compartilha, ela deixa alguma coisa adiantado, mas os homens da casa, o marido e o filho também contribuem assim, e em muitos casos ela nem precisa cozinhar. É verdade. Então, acho que a gente avançou muito nessa questão, né, do homem não se sentir mais imposto, o cuidado, né, a mulher sabe dirigir, sabe conversar, sabe trabalhar. Então, nós liberamos de um peso, né? Só que, às vezes, o homem tem essa ideia de perda de poder, e isso não é verdade, né? Agora cabe aos homens que já entenderam essa narrativa passar para os seus amigos, seus filhos, de que não tem nada de mais saber cozinhar, chorar, ser também, né? sensível. As mulheres também. Sim, porque, como a minha sogra, eu falei, né? Muitas mulheres são machistas, né? Não passarem adiante essa coisa que vai lá na frente prejudicar a própria mulher, né? Você sabe que já são 9 horas? São 9 horas. Olha o nosso tempo correndo. Passa o tempo correndo. Então, mas aí, vamos voltar aqui para o motivo dessa live. Isso tudo, essa conversa toda, para que a gente traga informações de que é importante que o homem esteja atento à saúde dele, né? E principalmente, já que a gente ainda está dentro desse cenário, ouçam as suas mulheres, as mulheres à sua volta, seja irmã, seja mãe, e não tenham vergonha de ir buscar melhora, de buscar saúde, de ir ao médico, de fazer prevenção. Mulheres têm o hábito de fazer prevenção. A gente todo ano vai ao médico, faz check-up, e não é a realidade masculina. A gente já tem alguns homens que fazem isso, mas não é a realidade. E eles ainda fazem piada daqueles que vão ao médico, que vai buscar ajuda, né? Então é preciso desmistificar isso daí. E aí também essa questão de chegar no limite, né, Zenaide? Porque muitas vezes os homens querem dar conta de trabalhar
e aí não tem tempo de fazer exercício físico, é importante fazer exercício físico e cuidar da saúde também nesse caráter de preventivo, né? Não usar álcool, evitar fumo, tabagismo, alcoolismo e, principalmente, encontrar tempo para se cuidar. Fazer yoga, fazer exercício físico, porque atividade. O estresse de trabalho, né, quando a pessoa tem um trabalho muito desgastante, é preciso incluir na rotina autocuidado. Rotina também, sono, dormir bem, comer bem, né, ter momentos de lazer com a família. Isso a mulher faz muito bem. Conversar com amigos, né? As mulheres sabem muito bem, vão lá, conversam com as amigas, desabafam, né? Falam trocas. Os homens não fazem isso muito, né? Eles fazem para se exibir. Vão para a roda de conversa depois de futebol e ficam um querendo parecer melhor do que o outro, e aí não ajuda, né? Isso, né? Como se fosse uma competição. Como se fosse uma competição. Não demonstra fragilidade. Sendo que isso tudo é uma grande bobagem. Então, essas coisas todas também podem desencadear a ideação suicida nos homens, né? Sim, muitas vezes diante de uma perda de emprego, uma coisa assim, diante de uma doença, como você disse, muitas vezes escondem. Fatal. É possível ter esses momentos assim graves, né? E muitos até. E os homens se matam mais porque eles usam ferramentas mais letais, exato. Então é muito perigoso. Se o homem está se mostrando, né, muito para baixo, muito, muito calado, também a mulher ficar atenta, né? Mudar o comportamento abruptamente. Outra coisa que eu acho que é importante a gente considerar, ficar atenta, por exemplo, os homens que são provedores e precisam aposentar e precisam né, sair daquele cargo de liderança, isso também pode mexer muito com o emocional desses homens. E é preciso que a gente esteja atento a esse tipo de situação, porque, de repente, eles se veem como se fossem inúteis. E eles não conseguem processar isso de uma forma saudável, em muitos casos, na mente. É preciso também ter esse cuidado, começar a se isolar, mudança de comportamento, alimentar, de sono, não querer participar de coisas sociais, isso tudo a gente precisa, nós mulheres, temos que estar atenta. Também é nosso papel, né, estar atenta a esse tipo de situação para evitar coisas piores, né? Sim, com certeza. Eu acho que é uma responsabilidade da família como um todo, né? A época da aposentadoria, ela requer um preparo da pessoa para a fase de contemplação, de ficar mesmo bem sem fazer nada, né? Aí a família não pode pegar e botar como o boy da casa, né? Já que não está trabalhando, faz não sei o quê. Não, mas dá suporte, né? Principalmente os filhos, o né? O boy da casa é ótimo. Meu marido, quando vira office boy, vai no banco. Ele fala assim, cadê o chapeuzinho? Cadê meu boné? Você sabe, você já foi a banco? Já reparou que as pessoas idosas vão com um monte de contas para pagar? Tem muitos que viram office boys mesmo, né? Da família. Todo mundo dá a conta para o pobre, coitado, porque ele tem preferência, só que muitas pessoas hoje têm mais idade, as filas maiores são as dos idosos, né? O meu tio, eu tenho um tio lindo que eu amo de paixão. Ele mora em Dias d'Ávila, em Salvador. Esteve aqui recentemente. Mas ele está com 89 anos. Aí ele falou assim para mim, eu até fiz stories, fiz participação dele aqui no perfil. Ele falou assim comigo,
Eu agora sou motorista da família. Eu falei, tipo, você tá muito bem, você tá com 89 anos e é motorista? Ele é. Eu tenho que ficar levando fulano para aula, fulano para cá, e vou buscar, e vou isso, e vou aquilo. Eu virei Os motorista da netos, família. né? Eu tive Não, um no caso amigo dele, ele também, que nem tem neto. quando teve filho, Lá um amigo onde ele mora, né? Os netos estão aqui, desculpa, fala. Então, eu conhecia um senhor que ele falava isso. Agora virei motorista dos meus netos, porque ele que buscava na escola, levava para curso de inglês. E acontece muito isso Sim, também, acontece. mesmo, né? Vira office boy da família, vira o motorista, ou o chefe de manutenção da casa, que remenda tudo que está precisando de conserto. Mas ocupação é bom, mas como a pessoa está aposentada, ela também precisa dos momentos dela, né? E para isso, se for o caso de fazer um acompanhamento, também é bom, sabe, Zenaide? Os idosos precisam se preparar para essa fase, né? Sim. E a terapia ajuda muito, se for o caso de necessidade, não ter vergonha de buscar ajuda, de fazer terapia, né? Sim. Porque, na verdade, as pessoas têm que buscar internalizar as coisas deles próprios, buscar o que gosta de fazer, realmente. Não fazer para ter utilidade para os outros, Sim. mas para si próprio, né? Uhum. Então, você me fez lembrar a minha mãe, que pouco antes de partir, ela, a vida inteira, sempre foi assim, a casa dela era uma casa de bonequinha, tudo muito arrumado, tudo muito limpo, tudo no lugar, tudo muito organizado. Sabe, sempre a casa era impecável. Ela tinha até dificuldade de ter pessoas ajudando ela, porque ela era muito exigente. E aí, quando já perto do fim da vida, nunca vou me esquecer, a gente estava num sítio, a família toda, e ela pegou a vassoura e começou a varrer. E ela já estava doente. E aí alguém foi para tirar a vassoura, eu falei, não, deixa ela varrer. Aí outra pessoa chegou para mim e falou assim, muito sábio da sua parte deixar ela fazer isso. Porque eu falei, por que você fez isso? Ele falou, não, porque ela a vida inteira fez isso. Então ela gosta, ela faz porque ela gosta, ela precisa disso. Então eu deixo ela fazer. E a gente tem que ter esse time também para os nossos idosos. Claro. A gente perceber que tem coisas que eles estão fazendo ali, que aquilo ali traz um certo prazer para eles, né? Mesmo que seja uma atividade, um trabalho. Muitas vezes até as pessoas querem evitar para poupar, mas isso é que dá longevidade, a pessoa poder fazer o que gosta. Se ela consegue se vestir sozinha, calçar o próprio sapato, por que vai ter a pessoa ali querendo fazer por ela, né? Fazer a própria comida, buscar coisa, mexer com o celular, aplicativos, essas coisas os idosos aprendem, né? Isso dá autonomia, eles têm que ter preservado a sua autonomia, com cuidados, né? Mas, assim, o maior cuidado que a gente pode dar aos nossos idosos é a presença física, como eles tinham conosco quando nós éramos crianças, né? Levar a pessoa para estar no convívio da família e não afastar, ouvir as histórias que a pessoa repete 500 mil vezes. Tudo isso é importante, né? Fazer com que os filhos respeitem os mais velhos também, né? Ouve seu avô, respeita seu avô, vai lá, dá um... A gente antigamente pedia bênção, né? Agora só dá um beijo, dá um abraço, vai lá abraçar seu avô, isso é importante, né? E é muito bom para os idosos conviverem com as crianças, né? Eles meio que ficam, se voltam a ser criança também, né? Gostam das mesmas coisas. Aí podem assistir filmes juntos, jogar juntos, isso é muito benéfico, né? E os homens não fazem isso se não for alguém chamar para fazer. Se não for alguém dizer, vem cá, meu pai, vem aqui, meu avô, faça isso comigo, olha só, quero fazer isso com você. Me ensina tal coisa. Eles têm muita experiência, podem ensinar muita coisa, né? Sim. É importante. É verdade. Márcia, 9h10. Acabou nosso tempo. Passa muito rápido, né? Mas acho que a gente abordou a maioria das coisas aí que
para se pensar, né, Zenaide? Acho que é levantamos importante a gente discutir. Isso, levantamos a bandeira aqui, né? A oportunidade de se pensar, de se refletir, de analisar sobre esses acontecimentos. E eu acho que é isso que importa. A gente está. Porque quando você começa a conversar, quando você começa a trazer um assunto para a pauta, para se conversar, é porque está perto de ter uma solução. Aquilo que a gente já falou, o processo todo para mudar essa cultura já iniciou. Ainda está longe, eu acho que ainda está longe. Tem muita coisa ainda, né? Para avançar. Ó, mandar um abraço aqui para a Celinha. Depois vai ficar gravado, Celinha. Está dizendo que chegou tarde. Depois você pode ouvir a gravação. Isso. Depois vai para o canal também. Aí no canal a pessoa já pode vi que alguém passou a me seguir, obrigada. Eu tenho um monte de seguidores seus que passam a me seguir também. Fico feliz da vida depois das lives. Então tá, assim que subir para o canal eu disponibilizo. Tem algumas pessoas que só assistem depois que está no canal, por questão de horário e também porque no canal tem como a pessoa assistir em velocidade alterada, igual a gente... aí a pessoa pode reduzir o tempo. Quem está aqui que não é inscrito no meu canal ainda, gente, os acessos estão na bio, é só ir lá, clicar, pode se inscrever, que eu tô com a metinha aí de virar 500 inscritos, que meu canal é pequenininho, mas falta pouco, vou ficar feliz se vocês puderem seguir. Se alguém quiser ir a psicóloga Márcia Caldas, quiser prosear com ela, pode seguir, pode mandar direct que você dá retorno, né? Adri Revistas também começou a me seguir, obrigada. Que bonito. Eu ganho seguidoras fazendo essas lives. A Zenaide me põe em cada uma, agora ela quer que eu seja fixa, todo mês a gente arruma um assunto. Mas eu gosto. Isso mesmo, tá muito bom. A gente falou sobre os homens porque dia 15 foi o Dia Internacional, mas a gente esqueceu que tem dia 26 o Dia dos Avós. E a gente acabou falando um pouco aqui, né? Podemos fazer a live de agosto, o Dia dos Pais, Dia dos Avós, tudo junto misturado, né? Sim. Porque é importante, já que nós somos mulheres e temos um cenário masculino à nossa volta, é importante que a gente pelo menos entenda esse universo masculino. Muito bom, lindonas. Quem está falando isso aqui é a Adri. Muito bom. O Hernani. Hernani, meu marido. Que bom que ele gostou. Fico feliz. Vou lá fazer a sopa. Ele tem que aprender a fazer a sopa que nem o Gilberto. Geralmente santo de casa não faz milagre, ó, ele tá gostando da live, tá vendo? Isso é muito bom. Isso já é alguma coisa. Pede aí para fazer o clique. Tira aí pra gente fazer o clique. Gente, quem tá aqui, ó, faz um print aí, por favor, marca a gente para mostrar que foi legal. Eu costumo dizer sempre, estou sempre falando aqui, que esse espaço aqui é para a gente trazer informações pertinentes, informações relevantes para quem está chegando. Como eu te falei, centenas de pessoas chegaram agora. Tem muitas lives super interessantes gravadas, tanto aqui no perfil quanto lá no canal, que eu deixo nos dois lugares. Então, quem quiser passear aí, tem outros psicólogos, tem sexóloga, que inclusive ela entrou aí, a Sandra Súria. A preferida. É a predileta da Zenaide. O Hernani botou, eu ajudo muito. Não é ajuda não, Hernani, tem que dividir. Dividir as tarefas com a Zenaide. Ela está estafada já. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigada a você, Márcia, mais uma vez. Sandra, Hernani, Dri, Celinha, sempre um prazer. Mara, Elisa Mara. Muito obrigada a todos vocês. Até a próxima. Grande beijo. Tchau. Tchau.